Bom, nós temos aqui hoje a leitura, a releitura desse livrinho. E eu queria dizer para vocês que é o Caminho Oculto. Esse aqui faz parte daquela série que o Chico recebeu pós Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial foi do dia 1º de setembro de 39 até o dia 2 de setembro de 45. E esse livrinho aqui é de abril de 46. Então, alguns meses depois, o Chico começou a receber algumas coisas para trabalhar no coração das pessoas a ideia da maldade e da perversidade, o que nós tínhamos que efetivamente evitar, não é? Bom, é um livro, O Caminho Oculto, do Chico e a Veneranda. Acho que todo mundo sabe que a Veneranda está no mundo espiritual há mais de 200 anos, lá no nosso lar, é uma ministra, né, do nosso lar. E ela teve uma ligação lá com a Isabel de Aragão. Acho que todo mundo sabe isso também. Bom, o livro tem a capa assim que mostra um menininho de perfil olhando assim para um campo, não é? E ele quer conhecer, ele quer saber sobre esse bendito caminho oculto. O nome do menino é Leonardo. Muito bem. Então, o Leonardo, ele tinha uma aparente devoção. Agora vocês prestem atenção, porque os nossos irmãos espirituais, eles colocam as coisas para a infância e juventude, mas que serve perfeitamente para todos nós. Porque ele começa a colocar características do Leonardo que a gente acaba se identificando com elas. Veja que interessante. Bom, ele diz que o Leonardo ele tem uma aparente devoção, ou seja, aquele menininho do interior talvez morasse numa fazenda, num sítio, e que cumpria os votos religiosos junto com os pais, né? Talvez fosse na igreja e fizesse as preces matinais com a mamãe, as noturnas também com a família. E em um determinado momento ele tinha assim uma vontade de se encontrar com Jesus, fortemente ele queria se encontrar com Jesus, porque na cabeça dele Jesus poderia dar para ele um caminho que ele pudesse encontrar-se com os anjos do Senhor, não é? Bom, então ele fica pedindo essa ideia de encontrar-se com Jesus, e ele obviamente queria saber esse caminho do céu, né? O que ele mais queria. Bom, em determinado momento ele sonha, não é, com Jesus, e ele pede para Jesus esse caminho, e Jesus então vai falando com ele, vai ouvindo o que ele está falando, até que Jesus diz para ele: olha, amanhã eu vou te enviar alguns sinais. Olha que interessante. Bom, nesses sinais ele começa a dizer o seguinte, que ele ficasse atento, que Jesus daria para ele alguns sinais, não é? Falou isso para o Leonardo. Aí o Leonardo acordou de manhã e tal, com aquela ideia dos sinais. Bom, ele saiu de casa e encontrou-se com o pai. O pai falou: nós tivemos um probleminha aí de uma enxurrada, eu preciso da sua ajudinha aí na enxada para a gente separar um pouco da lama e das verduras que acabou entrando aqui na nossa horta. O Leonardo viu a extensão do serviço e ficou pensando: não, isso não é para mim não, pode cuidar do seu serviço aí que eu tenho mais o que fazer, não é? Aí deixou o pai para trás. E depois as coisas foram acontecendo durante o dia. Bom, ele percebeu que tinha uma plantação de laranja da família, do pai, que o pai gostava muito, que estava sendo atacado por formigas. E ele não quis saber, viu? Ele não quis saber e viu as formigas e pensou assim: o quê? Mexer com formiga? É Deus que me livre. As formigas que façam o que querem, o que quiserem. De jeito nenhum. Bom, aí ele encontrou com uma vaquinha meia doentinha e tal, que estava ali meia sedenta, com preguicinha de sair do lugar. Ele sentiu que a vaca estava com sede e ele não fez nada, na verdade fez até uma certa perversidade com o animalzinho. Depois encontrou uma avezinha também caída, doentinha, que pedia talvez socorro para os seus filhinhos. Ele também não quis nem saber, seguiu em frente. Encontrou-se em seguida com o servidor da fazenda, que também era um senhor de idade, e ele pediu a ajudinha do Leonardo. O Leonardo falou assim: não, o senhor trabalha para o meu pai, eu não sou o seu empregado, sou o empregado do meu pai, eu não vou fazer nada. E foi assim, durante o dia, foi para a escola, pediram um livro emprestado, ele não emprestou, fez lá uma malcriaçãozinha com o coleguinha da sala, ofendendo ele, falando coisas infelizes para ele, bagunçou na sala de aula. Na hora da merenda não dividiu a merenda, mesmo um coleguinha lá pedindo gentilmente um pedacinho da merenda dele, ele não dividiu. Bom,
Quando chegou a noite, ele não queria mais rezar, e aí o que aconteceu? Ele imaginou que Jesus não tinha cumprido a promessa dele, porque ele disse que ia mandar um sinal para o Leonardo e não cumpriu a promessa dele, né? Aí ele, mesmo assim, foi se deitar, dormiu e começou a sonhar com um ambiente assim meio hostil. Ele ficou até meio temeroso, e aí no fim ele acaba de novo se encontrando com Jesus, e ele fala assim: mas escuta, Senhor, o Senhor não me deu nenhum sinal, e o sinal que o Senhor me prometeu, não é? Bom, eu sei que Jesus conversa com ele, explica para ele todos os sinais que ele tinha mandado, e termina dizendo que tinha dado todos os sinais durante o dia inteiro, que ele tinha se recusado, né? Então, que ele tinha fugido das oportunidades. Bom, quando ele despertou, né? Aliás, ele acrescenta uma coisinha legal, que ele diz assim: Leonardo, por que você fugiu à oportunidade de ser um menino melhor, uma pessoa boa? Por que você fugiu disso? Bom, ele desperta, né? E conforme ele vai despertando, ele ouve ainda no ímã do seu ser uma vozinha lá de Jesus dizendo assim: mas não tem problema, viu? Amanhã eu te espero novamente. Ou seja, renovou a oportunidade. É um livro fininho, que tem 20 capítulos, é muito facinho, tem uma forma muito gostosa de ler. A ministra veneranda escreve com muita propriedade, é muito gostoso. E aí a gente vai se colocando na história, né? Porque a gente recebe oportunidades o tempo inteiro e a gente as recusa. E aí é aquele problema, né? Depois a gente quer os sinais dos céus e os sinais estão todos aí ao nosso redor e a gente recusou todos eles. Então é importante nós ficarmos atentos. O livro chama essa atenção. O livro chama a atenção também entre a diferença de maldade e perversidade, não é? Porque em determinados momentos o nosso Leonardo foi perverso. E aí a gente vai percebendo o cuidado que nós precisamos ter, porque também a gente, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, nós nos tornamos pessoas perversas diante de outras. Então tomemos esse cuidado, que penso que é esse o alerta que ele está dando para a gente num livrinho feito para a juventude, rapidamente de ser lido após a Segunda Guerra Mundial, em 1946. Tá bom? Então essa é a historinha do Leonardo. Então, espero que esse Leonardo ele possa se corrigir no dia de amanhã, dá tempo ainda, não é? E procure ser uma pessoa melhor cada dia, né, Leonardo? Não, estou falando com o Leonardo do livro aqui, que ele possa ser uma pessoa melhor cada dia, né? E tome cuidado com as diferenças, né? Cuidado com a perversidade, com a maldade, e que ele possa se sentir em condições melhores, tá bom?